Irmãos, vamos abrir a palavra em Números, capítulo 32. Amém? A partir do verso 1, a palavra do Senhor nos fala assim: Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eliezer e aos principais da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Ninra, Esbom, Eliale, Seba, Nebo e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dá-se essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubens: irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Gades Barneia a ver a essa terra. Chegando eles até o vale de Estol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o queneu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-lo andar errante pelo deserto 40 anos, até que se consumisse toda a geração que proceder mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vós levantaste em lugar de vossos pais, para aumentar ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos e, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as vossas crianças na cidade forte, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um na sua herança, porque não herdaremos com eles no outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança neste lado do Jordão ao oriente. Amém? Irmãos, eu gostaria de trazer para a nossa realidade esse contexto que nós lemos, né? Essas 2,5 tribos, aqui não é mencionado Manassés, mas a meia tribo de Manassés estava junto com Gade e Ruben. Chegando, então o Senhor tinha prometido que o
povo de Israel herdaria a terra de Canaã, né? Então até o povo deveria passar o Jordão e assim conquistar aquela terra. O povo de Israel era um povo, ia ser um povo de guerra. Por quê? Porque ao passar o Jordão, eles iriam enfrentar nações que estavam lá do outro lado. Então eles deveriam expulsar, eles deveriam, na dependência do Senhor, ter aquela atitude de expulsar todos aqueles que estavam além do Jordão, na terra de Canaã, porque o Senhor os daria a eles. Irmãos, essa geração foi a segunda geração, porque a primeira geração ficou prostrada no deserto. Todos aqueles que saíram do Egito, que o Senhor tirou do Egito, de 20 anos para cima, quando eles entraram, passaram o Mar Vermelho, eles andaram debaixo da nuvem, de dia uma sombra, à noite aquela nuvem era aquecida, para que então o Senhor mostrou durante 40 anos, por aquilo que eles chegaram lá em Gades Barneia, aonde foram enviados espias. Ao voltar aqueles espias, dando aquele testemunho, a terra realmente é muito boa, é ótima, o fruto dela é muito bom, mas nós não podemos conquistar ela, porque lá há gigantes, as cidades são fortificadas, né? Então quando eles dão aquele péssimo testemunho, desencorajando Israel, o Senhor então faz uma sentença a eles: vocês não herdarão. Os homens de guerra que saíram do Egito de 20 anos para cima não herdarão. Então o Senhor fez aquele povo peregrinar durante 40 anos, né, no deserto, até que toda aquela geração fosse consumida, né? Então levanta-se uma nova geração, e ao chegar na fronteira de Jericó, essas 2 tribos e meias, então chega para Moisés e diz: não nos faça passar o Jordão, dá-nos essa terra. Por quê? Eles olharam a terra, eles fizeram eles tiveram a mesma atitude de Ló. Lembra-se que quando Abraão então chega para Ló e diz: Ló, nós temos que nos separar. Você pode escolher, você vai para a direita, se você for para a direita eu vou para a esquerda. Ló então olha as campinas e ele escolhe as campinas. Só que por trás das campinas havia Sodoma e Gomorra, né? Então ele vai armando as suas tendas e aqui acontece a mesma coisa. Eles olham para as campinas e era terra aonde tinha pasto, eles tinham muito gado, então eles preferiram ficar ali. Porque senão esse povo não herdaria, se eles firmassem o coração deles, de todos eles ficarem ali. O Senhor iria, mas o Senhor então conquista o coração deles, para que os homens de guerra passem e vão conquistar a terra. Isso precisa falar muito aos nossos corações, e o meu encargo nesta noite é: o que tem impedido nós de sermos conquistados pelo Senhor? O que tem impedido nós de ser conquistados pelo Senhor? Irmãos, essas 2 tribos e meias se fortaleceram, os soldados passaram e foram para a guerra. Mas eu faço uma pergunta aos irmãos: aonde é que estava o coração daqueles soldados, né? Eles passaram, eles foram, né? Mas o coração deles estava onde? Lá atrás, onde estavam sua esposa, seus filhos e seus bens, né? Então nós precisamos pegar esse exemplo. Por que Deus
deixou um exemplo desse na sua palavra, para nós pegarmos, para nós aprendermos, né? Porque nós vamos ver, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui está no verso 5. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dês essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. O Jordão tem algo muito precioso, irmãos, nós precisamos compreender. O Jordão, ele para nós cristãos hoje, ele representa o batismo nas águas, né? Por quê? Porque o Mar Vermelho nós já passamos. Quando nós cremos no Senhor, nós fomos mortos com Cristo. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Agora, o Jordão representa testemunho. Por quê? Porque lembra-se quando o Senhor então fala a Josué: manda que o povo marche. Então, os sacerdotes botam a arca no ombro, chegam, quando eles pisam na água, a água se abre, eles passam e eles param no meio do Jordão. A arca ficou no meio do Jordão, e o Senhor dá uma ordem ali: vocês escolham 12 homens, um de cada tribo, e cada um bota uma pedra, tira uma pedra lá do fundo e coloca no seu ombro, e sai. Para que essa pedra? O Senhor diz então: quando vocês acamparem lá do outro lado, vocês façam uma coluna, e essa coluna será testemunho, para quando os vossos filhos futuros perguntar: por que isso? Porque o Senhor fez com que nós passássemos o Jordão a seco. Então fala de testemunho, né? É algo precioso. Então eles deveriam passar pelas águas, pelo Jordão, para ter esse testemunho. E nós espiritualmente hoje, então, nós precisamos passar pelas águas, porque a água significa testemunho de que nós cremos, para que nós possamos dar um testemunho para os homens, nós precisamos dar um testemunho para Satanás, para os anjos, né? E para Deus, que Deus é um dos que conhece o nosso coração. Agora os homens, então, para nós dizer: Satanás, nós não somos mais teus, nós somos do Senhor. Então esse tipifica o Jordão. Então, e eles chegam aqui nesse lado: não nos faça passar esse Jordão, né? Não querendo, mas o que o Senhor tinha para eles era lá do outro lado. Em Josué capítulo 1, o Senhor então dando a ordem a Josué, diz: Josué, o meu servo Moisés é morto. Eu vou levantar você, Josué, para que você leve esse povo para o outro lado e conquiste a terra que eu dei sob juramento a Abraão, Isaque e a Jacó. Então, faça com que esse povo, e quando vocês passarem lá para o outro lado, aonde pisar a planta do vosso pé, essa terra é vossa. Aonde vocês botarem a planta do pé, será de vocês, né? Espiritualmente, isso precisa falar ao nosso coração, porque nós cremos no Senhor, nós recebemos Cristo em nossas vidas. Não é para nós viver a vida do jeito que nós queremos, porque nós estamos numa guerra. Quando nós somos de Cristo, né, vai se levantar as hostes espirituais da maldade contra nós. Então é o momento que nós nunca vamos poder cruzar os braços enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Nós nunca vamos poder cruzar os braços e relaxar, porque o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor. Ele está sempre à espreita. Por isso que a palavra de Deus diz: orai sem cessar, vigiai, né? Cuidado. Por quê? Porque nós estamos numa guerra espiritual e o inimigo está querendo todo o tempo tragar aqueles que têm confessado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro ponto que me chama a atenção aqui é o verso 11.
Moisés fala assim: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramentos a Abraão, Isaque e a Jacó, porquanto não perseveravam em seguir-me. Então, aqueles que não seguiram o Senhor por causa daquela desobediência, ficaram prostrados no deserto. Não conseguiram ver a terra. Somente Josué e Caleb, que deram aquele bom testemunho. Então, irmãos, isso aqui essa passagem nós precisamos compreender muito claramente aquilo que o Senhor Jesus diz lá em... Vamos a Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 19. Mateus 6,19 diz assim: não acumuleis para vós outro tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outro tesouro no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrão não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E é o verso 21 que eu quero chamar a atenção. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Irmãos, eu penso que aqueles soldados que passaram o Jordão, eles se apressavam, eles não viam a hora de que aquilo tudo terminasse para que eles pudessem voltar. O coração deles estava lá, eles estavam além do Jordão, mas o coração deles estava lá atrás, antes do Jordão. E algo que precisa ser compreendido por nós. Aonde está o nosso tesouro? Aonde estão as nossas prioridades? Aonde está o nosso anelo por esse mundo? Na nossa vida. Aqui fala de tesouros, mas vamos colocar a nossa vida toda aos pés do Senhor, para nós ver o que é que está nos impedindo de nós termos o coração para o Senhor. Irmãos, o grande problema nosso não é a cruz. A cruz é muito tranquilo para nós. E nós cremos e falamos: eu estou crucificado, eu fui morto com Cristo, naquela cruz o Senhor me atraiu. Nós somos muito práticos nisso e cremos e temos muita firmeza nisso. Mas o grande problema nosso é o caminho da cruz. A cruz é muito tranquilo, mas o caminho da cruz. Lembra-se que nosso Senhor Jesus, lá no Monte da Transfiguração, onde ele foi transfigurado, aí então ele recebe aquela voz do Senhor, aí ele desce. Ali ele já tinha andado com seus discípulos durante 3 anos. Faltava 6 meses para que ele então chegasse a Jerusalém para ir para a cruz. Ali, então, o coração de Deus, o coração do nosso Senhor, quando ele desceu daquele monte, era chegar em Jerusalém. Então, ele percorre durante esses 6 meses, esse caminho até chegar em Jerusalém. Para quê? Porque ali ele iria, quando ele recebeu aquela voz do Senhor, ele estava aprovado por Deus, estava
recebendo do Senhor o selo de aprovação, mas ele tinha algo que deveria cumprir ainda por amor ao seu Pai: ir para a cruz, né? Ir para a cruz. Então ele desce e tem esse caminho, né? Então o grande problema nosso é o caminho da cruz, aonde o caminho da cruz diz assim, ó, negue-se. Aonde está o seu tesouro? O meu tesouro é o Senhor, então o meu coração vai estar no Senhor. O meu tesouro almeja pela volta do Senhor, né? Então o meu coração vai anelar pela volta do Senhor. Quantas vezes nós cantamos, ora vem Senhor Jesus, mas o nosso coração não está, nós cantamos da boca para fora. O Senhor é o único que sonda o nosso coração. Irmão, nós falamos assim, Senhor, toma minha vida. Senhor, toma minha vida para o Senhor. E o Senhor está lá do lado, olhando o nosso coração e dizendo assim, é da boca para fora, porque você está amando muito a sua vida, né? Por isso é que nós não temos sido úteis ao Senhor de forma adequada, porque nós temos muito entulho no nosso coração. Não há dúvida, irmãos, de que todos nós nascemos de novo, todos nós cremos na obra de Cristo, todos nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo vive em nós, né? Ele vive, mas ele não tem como se expressar. Por que ele não tem como se expressar? Porque o nosso coração está entulhado, ele está cheio, e o Espírito Santo não vai arrombar o nosso coração. Então esse verso, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, né? Caminho da cruz. Avance aí um pouco para Lucas, capítulo de número 14. Lucas 14, a partir do verso 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmã, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse ponto eu quero chamar a atenção. E ainda a sua própria vida, né? Se alguém quiser vir a mim e ele não aborrece seu pai e sua mãe, por que o Senhor colocou isso? O que é aborrecer? É dar prioridade, né? É saber que o Senhor é mais importante do que o meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha mulher, meus filhos. O Senhor em primeiro lugar. E nós temos colocado muitas coisas na frente do Senhor, principalmente quando se fala de família. E o Senhor então vem colocar justamente a família, dizendo: se você vir a mim e não aborrece, né? E lá em Mateus vai dizer assim que se você dá prioridade a eles, você não pode ser meu discípulo, né? Então, até mesmo a sua própria vida, se você não aborrecer a sua vida, o que é aborrecer a vida, né? É olhar para as coisas que estão à nossa volta e amar mais as coisas desse mundo do que ao Senhor. É algo que precisa nós precisamos estar atentos. Veja aí mesmo o verso 33. Ele prossegue falando, né, da cruz, mas ele chega no verso 33 e diz assim: assim pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
Por que que o Senhor é radical dessa forma? Porque nada pode estar entre Deus e nós, né? Nada. Mas então eu não posso conseguir nada? Irmãos, a Bíblia diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas serão acrescentadas. Como que serão acrescentadas essas coisas periféricas? Segundo a vontade do Senhor. A Bíblia diz, o Senhor diz assim: tendo com que comer e com que vestir, estejais contentes, né? Então o Senhor vai nos dar, mas Ele é primeiro lugar em nossas vidas, né? Mas o grande problema nosso, que nós estamos entulhados com muitas coisas, com muitos desejos, e queremos ir para o Senhor com toda essa bagagem, né? O Senhor nunca vai trabalhar adequadamente em nós. Vamos ver um pouquinho a vida de Isaac. Gênesis capítulo 26. Vamos ver algo sobre a vida. Gênesis 26. A vida de Isaac, irmãos, ela foi fundamentada em 4 poços, né? 4 poços que ele edificou durante a sua vida. O seu pai teve 4 altares, né? 4 altares fala da cruz. Poços fala de profundidade, buscar a água lá no fundo, né? E há algo interessante aqui no capítulo 26, a partir do verso 18. No verso 18, fala assim: e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os havia entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Por que Isaac, então, ele desentulhou os poços, né, que o seu pai havia cavado? Por quê? Porque os filisteus haviam entupidos, né? Isso fala para nós, na nossa vida espiritual aqui, os entulhos que nós temos, né? Então esse desentulhar esses poços é algo que é muito precioso para nós, porque vai tirar tudo aquilo que não é do Senhor. Nós fazemos muita bagagem, muito desejo nosso que está entulhando o nosso coração. Não há dúvida que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo faz morada em nós, mas o que está entristecendo o Espírito Santo? Todos os dias nós temos entristecido o Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque nós temos desejos que não estão adequados com o Senhor. Então o Senhor, nós não temos dado a oportunidade para o Espírito Santo trabalhar em nós. E a nossa oração precisa começar a mudar. Em vez de nós dizer: Senhor, toma a minha vida, ó Espírito Santo, desentulha o meu coração. Tira tudo aquilo que não provém do Senhor, para que então eu possa viver com o coração voltado ao Senhor, para que o Senhor seja o meu tesouro, porque aí o meu coração estará aí. Após então Isaac desentulhar os poços que seu pai havia cavado, então ele faz mais 4 poços, né? E veja que interessante, no verso 19,
desse mesmo capítulo. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essas águas é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então, primeiro poço que ele cavou, houve contenda. Então, mas ele não desiste. No verso 21, cava-se outro poço. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Por quê? Porque houve contenda. Porque a nossa busca pelo Senhor, irmãos, tem que ser uma persistência. O inimigo, quando nós buscamos o Senhor, ele vai trazer dificuldades. Ele vai trazer, parece que as coisas que ao nosso redor começam a desmoronar, quando nós realmente queremos uma comunhão com o Senhor. Mas a palavra de Deus nos assegura que nós devemos perseverar na palavra de Deus, perseverar. Mais adiante, o verso 22, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. Então, o terceiro poço que eles cavaram, já não houve mais contenda. Se Isaac tivesse parado lá no primeiro, quando houve aquela primeira contenda, que ele começou a cavar, para que então achasse aquela água mais profunda, se ele tivesse parado ali, ele não teria êxito. Mas pela persistência dele, no terceiro poço, então não houve mais contenda. Então eles puderam cavar e desfrutar daquela água com muita alegria. Por quê? Porque não houve mais. Então, e avançando um pouco mais, no verso 32, desse mesmo capítulo. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaques, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado. Eles disseram: achamos água. O quarto poço que Isaque cavou. Nos dois, terceiro e do quarto, não houve mais contenda. Acharam água boa, então eles tinham com que se saciar, sem contenda nenhuma. Então, isso para nós espiritualmente fala muito, porque a nossa entrega para o Senhor precisa ser total. E quando nós queremos uma busca pelo Senhor, sabe o que acontece conosco? O nosso velho homem, o nosso eu, se manifesta. Com sono, eu tenho sono. Tudo à nossa volta parece que começa, o telefone toca, Então isso tudo precisa ser, e são pequenas coisas, não são coisas grandes. São pequenas distrações que nos tira. O telefone dá o pip do WhatsApp, aí eu tenho que ver o que é. Tira, desconcentra do Senhor. Tudo isso é distração do nosso inimigo, que lança suas setas na nossa mente. Então precisamos que o Espírito do Senhor nos acorde, para que nós possamos ter comunhão com a palavra, comunhão com o Senhor, e orar ao Espírito Santo para que Ele tire todos esses entulhos do nosso coração, para que nós possamos então sermos livres para adorar o Senhor, livre para ter uma comunhão com o Senhor e livre para ser usado pelo Senhor. Irmão, o Senhor não vai usar Ele não vai encher
do seu espírito algo que já está cheio. Lembra que lá em Efésios capítulo 5 vai falar assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, né? O que representa o vinho ali? Os prazeres desse mundo. A mesma situação daquelas 2 tribos e meia que deixaram os seus bens para trás, né? Deixaram os seus bens ali e atravessaram o Jordão, né? E muitas vezes acontece isso conosco. Cremos no Senhor, estamos andando com o Senhor, mas não somos frutíferos para o Senhor, porque os nossos olhos estão ainda neste mundo, nossos prazeres estão nesse mundo, e o Espírito não tem como trabalhar em nós, né? Vamos de passagem só no último texto de Hebreus. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1 vai falar assim, irmãos. A partir do verso 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então aqui fala das glórias de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse primeiro verso, esse primeiro capítulo fala das glórias do Senhor, coloca Ele acima dos anjos. Então tem uma expressão linda para nós aqui. Mas veja o capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais vos desviamos, né? Então, por esta razão, qual é a razão? A razão das glórias do Filho. O primeiro capítulo fala de todas as glórias do Senhor. E é por esta razão que nesses últimos dias, foi nos falado pelo Filho, é que nós devemos nos apegar com mais firmezas. Então, uma exortação firme para nós, e se nós continuarmos lendo, irmão, vamos ter muitas exortações. Hebreus é precioso para nos exortar e mostrando que Cristo é a nossa esperança, né? O capítulo 3 nos fala assim, no verso 1: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considerai o nosso Senhor, dar prioridades a Ele em nossa vida, porque Ele foi aquele que nos tirou das trevas, nos deu vida e quer se revelar a cada um de nós, né? Então, é algo, e nesse capítulo 3, então ele vai começar a discorrer aquilo que Cristo fez, e dizendo assim, hoje, se vocês ouvirem a voz, não endureçais o vosso coração. Aí ele bota o exemplo lá do povo de Israel, que saíram do Egito e ficaram prostrados no deserto, por causa da rebeldia, por causa da desobediência.
né? Então ele chama a nossa atenção. E aí no capítulo 4, mais uma exortação. No verso 1: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, estamos no descanso, conforme Deus tem dito. Amém? Então, irmãos, temamos, porque se o Senhor, tirando aquele povo lá do Egito, né, com mão forte, com poder, mostrando seus prodígios, e deixou aquele povo prostrado, todos, né? Agora, principalmente agora, nossa geração, porque é o Filho que deu o testemunho. Foi o Filho que morreu naquela cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor que Ele tinha por cada um de nós, né? Então Ele vai nos cobrar isso. Agora nós precisamos avaliar em nossas vidas aonde é que está o nosso tesouro. Devemos responder para Deus e pedir misericórdia a Ele, que Ele realmente trabalhe em nossos corações as realidades que Ele quer para nós. Na abertura o irmão falou algo interessante. Ariquemes, Deus tem vidas em Ariquemes. Agora Ele vai fazer isso através da igreja, aqueles que se colocam aos pés do Senhor, para que então Ele possa nos usar para a glória dEle. Amém?